Quero saudar a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter então a 7ª aula do curso do Obreiro Aprovado. E vamos começar com uma palavra de oração. Vou convidar o Ademar para fazer essa oração de início. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui novamente na Tua presença, Senhor. Mais uma vez aqui para conhecer mais da Tua palavra e mais também das Tuas obras, Senhor Deus. Capacita aqui cada um de nós para aprender, Senhor, e também capacita o pastor para que nos ensine ao máximo para que nós possamos sair daqui edificados no Teu nome, Senhor, Pai amado, e para que cada vez mais nós consigamos fazer a obra melhor possível, Senhor Deus. Oh, Pai de Deus amado, abençoa cada um que veio nesta noite aqui, Senhor Deus, e para sermos aqui em satisfação, Senhor Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar-nos. Amados, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, e o versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Santo Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 5 diz assim: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amado, Isaías, ele foi escolhido e consagrado para profeta. Então Isaías, ele teve um encontro com Deus. Então nessa 7ª aula do Obreiro Aprovado, eu quero que vocês entendam o que aconteceu com Isaías. Ele teve um encontro muito profundo, muito forte com Deus. Por isso que nesse versículo 5 ele falou: Então eu disse, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando Isaías ele teve esse encontro com Deus, no versículo 1, vocês podem ver ali que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então nesse exato momento Isaías ele teve um encontro com Deus. Ele pôde reconhecer, ele pôde ter essa visão e ter esse encontro com Deus. Então ele olhou para dentro de si, e ali Isaías ele reconheceu os seus erros, a sua falha, né? Isaías ele viu os seus erros. Então, qual é o maior erro de uma pessoa hoje em dia? É ficar distante de Deus. Existem pessoas que vêm na igreja, que estão na casa de Deus, que buscam a presença de Deus, mas na verdade elas vivem uma vida longe, distante de Deus. E isso, amado, é algo que está acontecendo na igreja moderna, na igreja de hoje, onde as pessoas estão fisicamente no culto de adoração a Deus, mas não tem uma vida separada por Deus, não tem uma vida consagrada diante do Senhor. Existem pessoas que não têm leitura bíblica, que não lê a palavra, que não busca o Senhor, não ora, não faz leitura bíblica, não consegue ganhar uma alma para Jesus, porque a sua vida não condiz com a palavra. E isso tem que mudar na igreja do Senhor. E para um obreiro aprovado, tem que mudar, tem que deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, tem que deixar Deus trabalhar, porque até hoje existem pessoas
que estão há anos dentro da igreja, mas são doentes espiritualmente, são fracas, têm a autoestima baixa, não confiam em Deus, né? E essa palavra de Isaías traz algo muito grande, que é onde Isaías ele pôde conhecer a Deus de uma maneira, e ele olhou para dentro de si e falou: então eu disse, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo que tem também os lábios impuros. Então ele pôde ver o erro da humanidade, ele pôde ver o erro dos seus irmãos, e também ele pôde reconhecer o seu erro. Então, para nós nos manter, amados, nós temos que ter firmeza na palavra. Existem pessoas até hoje existem irmãos e irmãs que se apoiam em que o seu alimento vem dos pastores, mas não vem diretamente de Deus. Quem tem que trazer o alimento é Deus, é a leitura da palavra, é joelho dobrado, é a oração. É difícil hoje em dia encontrar homens de Deus e mulheres de Deus que separam 2 horas do dia, ou 1 hora do dia, ou 3 horas do dia. Se ele estiver separando meia hora do dia para falar com Deus, é muito. Pelo menos para nós ter um ministério aprovado por Deus, e para nós sermos obreiros aprovados, nós temos que ter pelo menos assim, meus amados, 1 hora de oração por dia. Eu sei que os irmãos trabalham, têm seus afazeres, mas tem que se consagrar no altar de Deus e ter o teu momento de busca, de adorar, de falar com Deus, de dobrar o seu joelho, porque não tem como você, em 10 minutos, ter uma experiência com Deus. Você vai conseguir ter uma experiência com Deus quando você conseguir se aprofundar na oração, se aprofundar na adoração, para vencer as barreiras, quebrar as cadeias, e você sentir o Espírito Santo falando contigo. E isso estava acontecendo na vida de Isaías, que ele foi um profeta escolhido, consagrado por Deus, e ele pôde estar frente a frente com o Senhor. Foi algo muito tremendo, e ele pode reconhecer os seus erros e a sua falha. Isaías ali, ele foi tocado pelo poder de Deus de uma maneira grande. E sabe, um obreiro aprovado, ele tem que ter paixão pela obra de Deus, ele tem que ter paixão pelas almas, ele tem que ter paixão de estar na casa de Deus, adorando, louvando, buscando. Um obreiro aprovado tem que ter paixão de ouvir um pregador, um presbítero, um evangelista, um obreiro. Ele tem que ter paixão de ouvir um testemunho e de degustar a palavra de Deus. Aquele culto de domingo, Santa Ceia, foi um culto que durou 3 horas e 15 minutos, mas todo mundo saiu daqui, parece que passou 1 hora. Foi coisa mais linda aquilo ali. E eu nem percebi, eu cheguei em casa, olhei o relógio, meu Deus, olha o horário esse. É que estava uma atmosfera espiritual tão grande, que as pessoas ficaram apaixonadas de ficar aquelas 3 horas e 15 minutos aqui dentro, não sentindo nada. Entendeu? Então, é muito bom estar na casa de Deus, buscar a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus entrar dentro do nosso coração, para que nós possamos ter uma consagração maior diante de Deus. Ali, Isaías, a partir dali, ele reconheceu o seu erro, e ele viu que ele tinha que ter, ele precisava ter uma consagração maior diante de Deus, porque ele reconheceu os seus lábios impuros, ele reconheceu a sua vida de erro. Amados, eu vou dizer para vocês, grandes homens de Deus, eles tiveram suas falhas, seus erros, mas Deus não deixou de usar eles, porque eles se humilharam diante da presença de Deus. E aí Deus restaurou eles e começou a usar o poder. Mas nós temos que ter essa consagração maior para vencer o pecado. Para vencer o pecado, porque se nós não tiver uma vida consagrada, se nós não conseguir olhar para dentro de nós
olhar o nosso erro, a nossa falha, não vamos conseguir vencer aquilo que tem nos cercado, não vamos conseguir vencer muitas coisas, o orgulho, a soberba, a arrogância, outros pecados. Existe diversidade de erro, não vou citar todos aqui, mas nós podemos vencer através da oração, através da consagração, abandonando coisas que nos afastam da presença de Deus. Ter um sucesso na vida espiritual, nós temos que orar. Temos que orar para ter sucesso na vida espiritual. Você tem que tirar esse tempo com Deus, que eu já falei, pelo menos 1 hora por dia. Você tem que começar a se esforçar. Coloca o louvor, pega uma palavra, dobra o joelho, começa a buscar o Senhor. Senhor, fala comigo, Deus, fala comigo. Senhor, eu estou aqui na Tua presença, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, mas Deus, fala comigo, quebra essas barreiras. Quando tu vai ter vontade. Tu vai ter vontade de ler a Bíblia, de orar, de falar com Deus. Os seus ouvidos vai se abrir para a voz do Senhor, e ela vai ministrar dentro do seu coração, assim como o profeta Isaías teve essa revelação, aonde ele pôde reconhecer os seus erros, aonde ele pôde ver as suas falhas. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Você pode tomar nota. A natureza da fé, existe vários exemplos da fé que são tirados do Antigo Testamento, E um dos exemplos que eu quero falar é sobre Enoque. É Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agrada a Deus. Enoque, ele alcançou o testemunho que agradava a Deus naquela época, porque Enoque, ele andava com Deus. Então ele foi transladado. Enoque, ele foi retirado, ele foi arrebatado, ninguém encontrou ele, porque Enoque, ele tinha uma vida que andava com Deus. Assim como Isaías, ele pôde reconhecer os seus erros e começar a partir dali, daquele versículo, a andar com Deus. Enoque também, ele tinha uma vida que andava com Deus, ele caminhava com Deus. E como é prazeroso andar com Deus, a ponto do próprio Deus tomar Enoque da face da terra. Isso que é interessante, amado. A gente tem uma vida com Deus, uma vida consagrada, do lado do nosso Pai amado, a ponto de Deus olhar para você e se agradar. Esse é meu obreiro aprovado, esse é meu servo, essa é minha serva, a qual eu sinto alegria, prazer nas orações dele, aonde eu vejo as orações dele, aonde eu vejo uma vida, aonde eu vejo um caráter cristão, aonde eu vejo uma vida transformada. E existe ainda hoje, amados, que existem crentes, pessoas que ainda não têm o caráter transformado por Cristo. E isso nós temos que deixar Cristo transformar o nosso caráter, porque o Senhor está voltando para buscar a igreja. Assim como Deus naquela época transladou Enoque, vai chegar um dia que, no dia do arrebatamento, que Jesus vai vir buscar, arrebatar a sua igreja, e nós não vamos estar preparados. Por isso que nós temos que estar lado a lado, caminhando com Jesus, falando, orando, nos consagrando, buscando a presença dele, como Isaías reconheceu os seus erros, reconheceu as suas falhas. Nós temos que reconhecer os nossos erros todos os dias. Todos os dias nós temos que acordar e não olhar para um lado, não olhar para o nosso irmão, mas olhar para a frente do nosso espelho e olhar para nós mesmos. Porque a mudança
tem que ser a partir de mim, para que eu não venha ter uma fé doente, para que eu não venha ter uma fé apoiada em pessoas, em obreiros, em pastores, mas que eu venha ter uma fé apoiada em Cristo. E assim, eu tendo uma fé apoiada em Cristo, eu vou ganhar almas, eu vou gerar vidas, eu vou começar a dar fruto, eu vou começar a frutificar, porque a palavra de Deus, ela vai resplandecer a partir da minha vida transformada. E esse encontro Isaías teve com Deus. Isaías, ele começou a andar com Deus quando ele viu a glória de Deus, quando ele reconheceu a glória de Deus em tudo aquilo que está dito ali a partir do versículo 1. Ele sentiu, ele viu o poderio do Senhor. Ele olhou para si: meu Deus, eu tenho que ser transformado, eu tenho que ser moldado, eu tenho que ser mudado, esse povo tem que ser transformado. E ali começou o ministério na vida de Isaías. Algo tremendo, algo muito forte, quando nós temos um encontro com Deus. Então todos os dias nós temos que nascer de novo, né? Você conheceu a Jesus 1 ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 3 meses atrás, não importa. Todos os dias é importante que você nasça de novo, em suas orações, em sua renúncia do pecado, dizendo não para os erros desse mundo, se afastando das coisas das trevas e se aproximando das coisas da luz. Isso é muito importante para nós sermos aprovados pelo Senhor e por Deus, não ter aprovação de homens. Existe a igreja moderna de hoje, ela está pregando muitas coisas e estão esperando a aprovação do homem, mas não estão buscando a aprovação de Deus. Amados, existem altares recheados de talentos, de dons, isso e aquilo, mas existem poucos altares que têm a aprovação de Deus, mas tem a aprovação do homem e não tem a de Deus. Então estão usando técnicas, estão usando psicologia, estão usando formas de lidar com as pessoas, mas não estão usando o mais importante, que é o poder que o Espírito Santo derramou sobre nossas vidas. Não estão usando o poder da palavra de Deus que muda a vida do pecador, que transforma. Eles estão usando diversas formas para atrair as pessoas, usando diversas maneiras e técnicas para atrair e prender as pessoas na igreja, mas elas não estão tendo uma vida transformada. Estão chamando grandes cantores, grandes músicos, né? Fazendo grandes shows gospel e muito mais para atrair multidões, mas não está tendo vida transformada. Não está havendo o abandono do pecado. O ser humano entra pela porta da igreja, ouve tudo aquilo que está acontecendo na igreja, sai pela porta da igreja, mas não mudou nada. A palavra não mexeu, porque faltou poder, faltou virtude do obreiro aprovado, dos obreiros aprovados. Então, amados, isso é muito forte. É muito forte. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que ter uma vida transformada, porque é pela fé, amados. Foi pela fé que Enoque foi trasladado, né? Porque ele creu no poder de Deus, ele creu na graça de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha só que tremendo que diz essa palavra, né?
Paulo ele defende a sua autoridade apostólica. Ele falando, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele sendo um homem terreno, um homem carnal, ele não militava o seu corpo para os desejos pecaminosos, para os desejos carnais, mas não, ele sabia que as armas que ele tinha eram em Deus. O poder do Espírito Santo ajudava ele a resistir todas as tentações que vinham diante dele, e ele venceu por causa do poder da palavra de Cristo. E a igreja hoje ela tem que vencer através do poder da palavra de Deus, porque não adianta ter aqueles conselhos de todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É a palavra de Deus em primeiro lugar. É tudo, a palavra de Deus Deus é levado cativo todo entendimento, obediência de Cristo. Nós temos que ser obedientes a Cristo. Tudo que a gente sabe é no Senhor. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só que tremendo isso aqui. Eu não falei agora há pouco que nós temos que olhar para o nosso espelho quando acordamos? Falei, né? Eu nem tinha observado isso. Olha só que texto isso. Mas a todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quer dizer que nós temos que olhar para dentro de nós, como se refletisse no espelho, eu olhar e deixar a glória de Deus entrar na minha vida, para que eu seja transformado, mudado, moldado, trabalhado, e eu tenha a ter uma vida transformada de glória em glória, e eu venha a ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, amados, para nós temos que ter uma vida transformada, nós temos que ter paixão pela obra de Deus, temos que fazer a obra de Deus com todo amor, com toda reverência. Nós temos que buscar o Senhor, nos consagrar dia após dia, ter uma vida de oração. Se houve desentendimento familiar, se houve desentendimento com os irmãos, temos que buscar o conserto, porque a igreja não pode andar doente, a igreja não pode andar abatida, a igreja ela tem que aprender a caminhar, porque nós, como obreiros aprovados, nós temos que estar preparados e instruídos pela palavra de Deus para ensinar, para mostrar o caminho, para ensinar a palavra de Cristo, mostrar o amor de Deus, e que isso seja verdadeiro, que seja forte dentro de nós. Então Isaías, amado, ele pôde reconhecer o quanto ele era falho, o quanto ele viu, quando ele teve esse encontro com Deus, ele começou a andar com Deus, assim como Enoque andava com Deus. O prazer deles estava de estar na presença de Deus, falando com Deus, conversando com o Senhor, entregando a vida dia a dia na presença de Deus. Esse era o maior prazer. Tem muita gente hoje em dia, tem muitos irmãos que estão fracos, porque ainda sente prazer de ficar na frente da televisão, olhando um filme, olhando uma novela, olhando um seriado, olhando diversidades de coisas, mas quando é na hora de ir no culto, no dia do culto, é um peso. Por quê? Porque não tem prazer de estar na casa de Deus. E para sermos um obreiro aprovado, nós temos que ter prazer nas coisas de Deus. Nós temos que amar as coisas de Deus, nós temos que amar a obra de Deus, nós temos que se dedicar com a obra de Deus, nós temos que se desempenhar para o crescimento da obra de Deus. A igreja, acabou o tempo da igreja ficar pensando só em ela mesma.
de nós olhar para dentro de nós e ser transformado. Aquilo que tem que ser mudado pelo poder do Espírito Santo, mas está na hora da igreja ela estender a mão para o próximo, e amar o próximo, e ajudar o seu semelhante, estender, socorrer em orações. Se você não tem capacidade financeira, você vai orar, você vai clamar com Deus, mas você vai usar os meios de comunicação, usar a tua maneira de comunicação, mas achar meios para ajudar até mesmo uma família. Deus pode nos usar de diversas maneiras, só basta o nosso querer e a nossa atitude de dizer: Senhor, eu sou vaso nas tuas mãos, eu sou obreiro aprovado nas tuas mãos, então me usa. Mas para eu ser um obreiro aprovado, eu tenho que abandonar o pecado, para que daí venha o Espírito Santo e ele comece a injetar os planos, os projetos que Deus tem pela frente, pela igreja. Aí começa a vir a revelação do Espírito Santo, porque primeiramente nós temos que ser transformados, nós temos que ser moldados, nós temos que ser mudados, transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós temos que ser transformados pelo Espírito de Deus, para que Deus comece a colocar o desejo dele no teu coração. Como é que o Senhor vai colocar a palavra revelada na tua vida, se a tua vida não condiz com a palavra de Deus? Se a tua vida é na frente de uma televisão, de um videogame, é na frente dos amigos, é na frente de uma escola, é no meio da igreja, consegue entender isso? Mas não tem uma vida diante do altar do Senhor. Isaías, ele viu isso. Isaías, ele conseguiu ver isso quando ele se deparou com a glória do Senhor. Ele vendo todas aquelas maravilhas, os serafins, as asas, tudo ali que está dizendo no versículo. Ele falou: então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele falou: ai de mim. Ele pôde reconhecer aqui, amado, porque ele viu, ele teve um encontro com Deus. Ele pôde ver o quanto ele era sujo, e o quanto ele viu que o povo de Deus estava perdido, estava arruinado, não tinha uma vida espiritual, eles estavam secos, como o vale de ossos secos. Aleluia, Jesus. Então, para nós sermos obreiros aprovados, nós temos que começar a gemer na presença de Deus. Nós temos que começar a derramar nossa lágrima. E essas lágrimas, ela não pode ser lágrimas, como eu vou explicar isso? Tem que ser lágrimas de arrependimento, de abandono do erro, do pecado. Não pode ser lágrimas de remorso. O pecado, ele não pode ficar te cercando, te rondando, como se fosse uma iniquidade por anos, te trancafiando e travando o teu ministério. Não, nós temos que ter um encontro com Deus, como o profeta Isaías teve um encontro com Deus, para que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos transforme de glória em glória, para que nós sejamos transformados pela palavra de Deus. Nós não podemos deixar os ministérios morrer, não podemos deixar os planos de Deus morrer dentro de nós, por causa do pecado, por causa do erro, por causa de nós não querer dobrar o nosso joelho. Nós temos que deixar o nosso espírito se conectar com o Espírito Santo de Deus. Não podemos deixar o nosso espírito se conectar com as coisas terrenas, com as coisas carnais. A
Amados, nós temos que ser a igreja primitiva. Nós temos que ter uma vida, nós temos que aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que a igreja precisa. Ela precisa também ser transformada na questão de amor, na questão de doar. Tem gente até hoje, irmãos, existem diversas igrejas onde tem obreiros formados, onde tem presbíteros, diáconos, a diversidade evangelista, jovens liderando grupos inteiros, mas chega na casa do Senhor, vê uma lâmpada queimada, vê um ventilador estragado, vê uma mancha na parede, continua a lâmpada queimada, continua a mancha na parede, continua os problemas na casa de Deus, porque está faltando amor pela obra de Deus. Porque quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nós tiramos o que temos lá dentro da nossa casa para colocar na obra de Deus, para ficar bonito. Está entendendo? Não estou dizendo isso para que você agora venda todos os seus bens e bote tudo na obra de Deus. Não é isso. Nós pregamos a transformação, a mudança, a libertação, a cura, e não pregamos dinheiro para a igreja. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou dizendo que não estão dando bola para a casa de Deus. E é da mesma forma não estão dando bola para a sua vida espiritual. Tem obreiros que se preocupam sim. Tem obreiros que se preocupam, se tem uma lâmpada queimada, eles vão lá e compram. Se ele vê uma sujeira no chão, eles vão ali e limpam. Se ele vê uma mancha, eles vão ali e limpam. Porque são obreiros aprovados, porque já estão olhando diferente o ministério, estão olhando as coisas de Deus com outros olhos. Está entendendo? É essa a questão. Isaías, quando ele teve um encontro com Deus, ele esqueceu tudo que era da terra, que não lhe saiu dos olhos dele. Mas ele pensou e decidiu: agora, a partir de hoje, eu vou andar com Deus. Ai de mim, que tem lábios impuros, e ai desse povo. Ele reconheceu e começou a andar com Deus. Tudo que ele fazia é para Deus. Sabe, amado, as pessoas hoje em dia, em muitas igrejas, em muitos ministérios, não é errado, é bênção. Pode ter a casa própria, pode ter o terreno, pode ter isso, é bênção. Deus é dono do ouro da prata, Ele vai dar tudo para aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo vai ser acrescentado. Quando você bota uma lâmpada na casa de Deus, Deus coloca 3, 4 lâmpadas na tua. É isso que eu quero que eu entenda. Mas tem gente que ainda não entrou na palavra e não teve uma vida transformada. Está entendendo? Não teve uma vida transformada, não consegue nem cuidar de uma lâmpada que queimou, nem de uma mancha na parede, muito menos cuidar da sua vida espiritual. Dão vazão para o pecado, dão vazão para o inimigo, e o inimigo entra com tudo para derrubar. E a igreja fica fraca, a igreja fica débil, a igreja não cresce, a igreja fica estagnada, e fica remando. Então, para nós ser obreiros aprovados, amados, eu quero dizer para vocês que todas essas aulas que nós tivemos, essa é a 7ª aula, nós temos que pagar um preço, nós temos que tomar essas 7 aulas que nós recebemos do Espírito Santo, com a graça divina do Espírito Santo, e começar a mortificar nossa carne. Todas as palavras que têm sido pregadas aqui em cima desse altar, desse púlpito, elas não têm que ser só ouvidas, elas têm que ser ouvidas, mas deixar cair dentro do coração, para entrar na mente e deixar o Espírito Santo trabalhar e obedecer a palavra, para que as coisas de Deus comecem a nascer dentro de nós. Tem muita coisa ainda que você ainda não consegue fazer, tem muita coisa que eu também me incluo junto, que eu não consigo evoluir e fazer, porque ainda falta me aprofundar nessa presença de Deus, falta eu andar mais com Deus, falta você também andar mais com Deus. Tem coisas ainda que não foi entregue a nós, que já está pronto, já está preparado. O Senhor, quando Ele formou o homem lá no jardim do Éden, quando Ele formou Adão,
Isaías reconhecer os teus erros, reconhecer a tua falha, reconhecer os teus pecados e começar a andar com Deus, derramar as tuas lágrimas diante do Senhor, bater no seu peito e dizer: Senhor, eu não sou nada, Pai. E Deus vai te entregando conforme a sua oração, conforme a sua humilhação. Deus vai te entregando e vai te transformando de glória em glória, e vai te entregando aos pouquinhos. E você viu que naquele culto, ou naquela reunião de jovens, ou naquele momento de louvor, de adoração, o Espírito Santo te usou de uma forma tremenda, mas você vai ter que continuar dizendo: Senhor, eu não sou nada. E o Senhor vai continuar acrescentando mais, e Ele vai continuar derramando mais, porque Ele vai olhar para dentro do teu coração. Mas se deixar subir o orgulho, a altivez, a arrogância, porque eu sei, porque eu faço, tu vai começar a usar técnicas humanas. Tu não vai ter mais o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor vai se retirar de ti. Porque tudo que nós fizemos é para a glória do Senhor e não para nós. Quantos homens de Deus, aonde muitas vezes nós olhamos e nós não sentimos nada, porque nós estamos olhando e estamos vendo, isso é técnica humana. Quantas pessoas já tiveram aqui nessa igreja e já foram tocadas pelo poder do Espírito Santo, aonde eu já ouvi de muitos irmãos que foram em outras igrejas e falaram: eu achei tão formal naquele lugar onde eu fui, mas lá na 100% Jesus eu senti a humildade, eu senti o abraço, eu senti o amor, eu senti o poder de Deus. Aquela palavra que aquele homem ou aquela mulher de Deus estava em cima do altar pregando, ela entrou rasgando no meu coração, e eu vi que eu tinha que mudar, porque eu tive um encontro com Deus. Mas para isso acontecer, nós temos que pagar o preço primeiro. Para isso acontecer, você e eu temos que pagar esse preço primeiro, que é joelho, é lágrimas, é abandonar o pecado, é olhar para essas coisas do mundo e dizer: não, eu não quero mais. Tu sentir asco pelas coisas do mundo, nojo pelas coisas do mundo. O teu prazer tem que ser em Deus. Aí, meu amado, a palavra de Deus, tu pode crer que tu vai pregar para uma pessoa, tu vai gerar vidas, tu vai ganhar almas, tu vai gerar uma vida onde está perdida ali no lamaçal do pecado, onde está no mundo das trevas, no mundo do diabo. Você vai trazê-la para a luz, porque a tua glória, porque a glória de Deus vai refletir na tua vida através dela. Nós não temos glória nenhuma. Eu me lembro até hoje, quando eu tive um encontro com Deus, há 18 anos atrás, quando eu tive esse encontro com Deus, eu estava já fazia mais de 3 horas que eu estava de joelho na minha cama orando e clamando a Deus. Quando era 11 horas da noite, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou. 3 horas de joelho dobrado, o Espírito Santo direcionando, ora pelos hospitais, ora pelas viúvas, ora pelos órfãos. Eu não sabia nada disso que estava na Bíblia, mas o Espírito Santo estava falando, a recém me converti, e o Espírito Santo falou: levanta e vai na tua porta e olha para o céu. Isso aí é ter um encontro com Deus, irmão. Era de noite, era 11h30 da noite, eu abri a porta, eu olhei para o céu, cheio de estrelas, e eu falei: amém, Senhor, muito lindo as estrelas, que linda noite, Senhor. Mas o que o Senhor quer falar comigo? Eu falando com Ele. Obrigado. E aí o Espírito Santo falou: olha para a tua esquerda agora. Aí eu olhei para a minha esquerda. Vinha vindo 2 jovens usando droga. Aí o Espírito Santo falou: estou te entregando essas 2 almas, começa ali a pregar minha palavra. Aí eu gritei: por favor, me esperem aí.
Quando eu fui me aproximando perto deles, quando eu fui chegando perto deles, esse rapaz, o Fernando, é primo da pastora, cabeludão, ele cortou o cabelo agora, mas quando eu estava chegando perto deles, esse rapaz era bem assim: Fabinho, eu estou vendo um brilho no teu rosto. Um drogado vê um brilho no meu rosto, é coisa de Deus, amado. Aí eu falei para ele assim: sim, tu está vendo? Esse brilho é do Espírito Santo que está em mim e quer ficar na tua vida também. Eu nem tinha conhecimento bíblico, eu nem tinha palavra para falar alguma coisa. A receita estava nascendo, a receita estava gerando, mas eu tinha 3 horas de joelho dobrado e já recebi a primeira experiência com Deus, aonde vê uma pessoa lá do mundo, atirada no submundo da droga, vê o brilho de Deus no meu rosto e o Espírito Santo tomar a minha língua, a minha boca e falar: sim, é o brilho do Espírito Santo, mas quer ficar em ti também. Olha a abordagem que o Espírito Santo nos dá. Então a oração, amado, ela é importante para tudo. A oração é importante para você que cuida do seu ministério, do grupo de jovens, que cuida do seu ministério, do grupo de louvor, que cuida do ministério da porta, né? Que cuida de todos os ministérios da igreja, desde a limpeza da igreja, desde os galetos beneficentes, tudo. A oração, ela envolve uma glória tremenda do Senhor. E nós, como obreiros aprovados, nós temos que ter uma vida em oração, para que nós possamos andar com Deus dia a dia e nós possamos ser usados pelo Espírito Santo, porque Deus, ele tem dons e talentos que já foi entregue para nós, mas ainda não foram revelados, porque ainda não buscamos da maneira que é necessário que buscamos. Eu olho para mim, e eu quero que você olhe para você agora. Diante de tudo isso que o Espírito Santo está falando, diante de tudo isso que o nosso Mestre Jesus está falando, te analisa a ti mesmo e vê o como nós somos falhos em orar e falar com o Pai. Orando meia hora, 10 minutos, 5 minutos ou na hora da refeição, está muito pouco perto daquilo que Deus quer entregar para nós. Aleluia. Então nós temos que ter essa paixão pela obra de Deus. Nós temos que se apaixonar pelas coisas de Deus. Nós temos que ter o prazer pelas coisas de Deus. Tem gente que não tem prazer, é um fardo para vir na casa de Deus. E isso não é bom, amado. Para que isso? Para que nós estamos sendo assim? Por que muitas pessoas estão sendo assim? Estão vindo só para bater o cartão, só para mostrar para os teus amigos lá fora: eu tenho uma igreja, eu congrego, eu sou uma pessoa fiel na casa de Deus. Mas Deus, ele quer o teu coração, ele quer caminhar contigo. Tu sabia que quando tu peca, quando tu se afasta da presença de Deus, o Espírito Santo, ele geme gemidos inexprimíveis por você, porque ele quer falar contigo. O Espírito Santo, ele quer falar contigo, porque tem almas lá fora que estão perecendo, que precisam de uma palavra sua, o Espírito Santo precisa de canais para ser usado, e os canais somos nós. O canudinho é você, onde Deus sopra a bênção, meu amado. Mas se o canudinho estiver sujo, como é que Deus vai soprar a bênção ali? Está entupido, está lotado de pecado, não tem como a bênção de Deus ser derramada, entendeu? Então nós temos que nos consagrar, nós temos que vencer o pecado, nós temos que lutar, nós temos que insistir de bater na porta do Senhor. O Senhor fala isso, que estou na porta e bato. Nós temos que bater, clamar a presença de Deus, para que venha o poder de Deus e caia sobre nós. Nós temos que buscar o reino de Deus sobre nossas vidas, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. O reino de Deus tem que estar. Aleluia. Deus vai fazer coisas tão grandes através de você que tu nem queria saber. Isso Deus mandou dizer para vocês nesta hora. O
Espírito Santo me manda dizer para vocês que no momento que vocês começa, está difícil ter uma hora na presença de Deus, mas começa todo dia. Uma hora é tua, Senhor, da minha vida. Mas entrega para valer, todo dia. Uma hora é tua, Senhor, da minha vida. Separa uma hora do teu tempo, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Tu vai ver a mudança, tu vai ver a transformação. Mas não vai naquela hora que tu separou para Deus. Ai, Senhor. Claro, tu não diz isso com as tuas línguas, mas lá dentro da tua mente, eu vou ficar uma hora aqui agora. Tantas coisas para mim fazer. Posso varrer a casa, posso fazer uma comida, posso lá arrumar o carro lá, posso fazer qualquer outra coisa. Não, tem que ser prazer na tua vida de estar uma hora na presença de Deus. Para tudo que tu está fazendo. Para tudo, amor. Tudo que tu está fazendo. E fica com Deus. Onde eu tive uma experiência muito forte, que eu quero falar para vocês, que serve para a minha vida de lição. Onde, presta atenção, olha só. Eu sou um homem muito preocupado com a minha família. Assim como eu sou preocupado com as minhas ovelhas, eu também sou preocupado com a minha família, com a estrutura da minha casa, meu lar, com a alimentação das crianças, com a educação das crianças, com tudo. E eu concentrado no trabalho, já era 11 horas trabalhando, fazendo. Deus tem abençoado, tem colocado clientes, tem abrido portas para mim na Alfa, tem vindo cliente, eu trabalhando até tarde. Aí chegou a Cristiane e falou: poxa, agora tu vai ficar só assim trabalhando agora? Vai lá conversar com teus filhos. Eu falei: tá bom. Parei tudo aqui, peguei e sentei do lado, no meio das crianças. E aí, quando eu sentei no meio das crianças, eu olhei para elas e eu vi que elas estavam tristes. E aí eu perguntei para elas: o que foi que vocês estão tristes? E aí o Isaac começou a falar: não, que essa semana tu está trabalhando. A gente sabe que o pai está trabalhando, mas o pai não está mais com nós do jeito que estava antes, comunicativo, conversando, brincando com eles. E a Júlia também já fez a reclamaçãozinha dela também. Pai, eu sei que tem que trabalhar, mas tu tá demais. Aí eu falei: o pai vai se organizar então. Perdoa o pai, mas o pai está aqui. E é por isso que tu está triste, Isaac? Eu acho que é por causa disso. Eu vou melhorar. Mas o que sentiu falta? É porque de manhã tu já acorda, tu está trabalhando, tu sempre chegava lá no quarto e fazia uma festa para nós acordar. E eu, Aí quando eles falaram que eu recebi deles, eu falei: o pai vai mudar então. Hoje eu fiz a festa para eles acordar. Mas ali eu parei e meditei também para o lado espiritual. Eu olhei também para o lado da questão da nossa vida em consagração com Deus. Tem muitos irmãos que já abandonaram a fé e nem perceberam, porque estão trabalhando, estão vindo no culto, na quinta, no domingo, mas não sentaram para conversar com Deus, não pararam para falar com Deus. E o Espírito Santo está triste, está gemendo, gemidos inexprimíveis, para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua súplica, para derramar
o poder dele sobre ti, mas ele não consegue, porque você está preocupado com as coisas cotidianas do dia a dia e não tem parado para nada. A vida tem sido uma corrida. Acorda de manhã, toma o teu café, vai para o trabalho, chega meio-dia em casa, almoça, vai para o trabalho, volta para casa, chega cansado, não conversa com os filhos, com a esposa, cai na cama, dorme, outro dia a mesma coisa, vai para o culto, glória a Deus, aleluia, mas não tem aquela maneira. Jesus não falou que nós temos que ser como as crianças? Olha os dois ontem falando comigo. Estamos tristes porque o pai não brinca com nós, o pai não conversa com nós, só fica lá enfiado no estúdio trabalhando. Aí eu, Deus, eu estou pecando, eu estou tentando proteger eles de um lado, mas estou errando no alvo principal, que é cuidar do crescimento dos meus filhos, que eles vão aprender com os pais, e lá na frente eles vão ter um caráter formado e forjado. Aí eu levei para o espiritual, e eu falei: meu Deus, se eu não tirar um tempo com meu pai, que é o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Nazaré, como é que eu vou formar o meu caráter? Se eu não tirar o meu tempo com Deus, Jesus já pagou um preço, Ele derramou seu sangue na cruz por nós. Agora só falta eu querer ter esse alimento espiritual sobre a minha vida. E se eu ter esse alimento espiritual na minha vida, ter uma vida consagrada, com certeza o Senhor vai derramar graça e eu vou ser transformado de glória em glória. Minha vida vai mudar a cada dia. A cada dia vai ser uma experiência nova, a cada dia vai ser um renovo, cada dia vai ser um testemunho novo. Mas como assim um testemunho? A tua vivência com o Espírito Santo. Você pode ouvir um hino, o irmão estava preparando para cantar ali, e aquele hino, aquela letra daquele hino vem causar um impacto dentro de ti, e tu vai ter uma experiência. Como cada um de nós tivemos uma grande experiência quando aquele hino começou a tocar, como Zaqueu. Nós choramos, muitos não, mas muitos choraram, derramaram lágrimas, porque nós precisávamos pedir para o Senhor: entra na minha casa, entra na minha vida, né? Sara minhas feridas. Houve um impacto. Então, amados, quando nós temos uma vida consagrada a Deus, Deus vai te dar palavras impactantes. O Espírito Santo vai causar um impacto na tua vida, vai causar uma transformação na tua vida, vai causar uma mudança. E isso nós temos que ter para ser obreiros aprovados. E eu quero entregar essa sétima aula com uma oração agora, a sétima aula do obreiro aprovado, e agradecer a Deus por Ele ter capacitado todos nós, todos vocês, a concluir essa primeira etapa. Não vou dizer que nós não vamos ter mais. Ano que vem vamos ver o que o Senhor vai fazer. Creio que Ele vai dar mais aulas para nós, porque quem vai nos instruir é o Espírito Santo, né? Então, agradeço a Deus, agradeço pela vida dos irmãos, agradeço a todos que têm acompanhado o vídeo também. Que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos e todos os ministérios através dessa palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações. E eu glorifico a Deus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vida amado Espírito Santo de Deus, Pai, nós queremos ser, Senhor, obreiros aprovados, Pai. Nós pedimos para Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha, nos capacita, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, e derrama da Tua glória, da Tua graça, Senhor. Para que nós possamos ter paixão pelas almas, Senhor. Para que nós possamos ter uma consagração maior, Pai. Para que nós possamos vencer o pecado, Senhor. Para que nós venhamos ter sucesso na nossa vida espiritual, diante da Tua presença, e nós vamos ter um caráter forjado por Ti, nosso Senhor amado Jesus Cristo.
Oh Pai, nós te pedimos, Senhor, a mudança, Pai. Assim como Isaías reconheceu seus erros e viu que tinha uma vida distante da tua presença, Pai, que não tinha uma vida que se consagrava, assim como Isaías teve esse encontro com Deus, Pai, nós queremos ter esse encontro contigo também, Pai, e queremos ser obreiros aprovados por Ti, Pai, queremos andar na Tua presença, Pai, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai, queremos ser cheios da Tua glória, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.